Com o seu próprio apagador, chama o mestre, tá? Essa ele fez para um professor que ele tem. Primeiro ele tem um apreço imenso pelos professores, depois ele vai falar bastante sobre isso, mas sobre esse em particular. Com o seu próprio apagador, me intrigava a ideia doida de ter um apagador e levá-lo a cada sala, junto a livros e listas de chamada. Apagava a lousa em silêncio. Tirava da nossa vista os riscos, grifos, setas, datas, nomes, palavras, esboços dos caminhos para o mundo que o professor da aula anterior nos descortinara. Antes de qualquer coisa, fazia questão de ter o quadro imaculado, com um frescor inaugural. Ali, ele escreverá as trilhas, as rotas, os atalhos e os precipícios que nos conduzirão ao mundo da sua devoção. Professores são cicerones de jovens na primeira viagem. Éramos turistas afoitos, inocentes, espertos, irreverentes e alegres. Cada qual a seu modo, eles nos pegavam pela mão e nos mostravam o mundo pelo qual se apaixonaram e pelo qual gostariam que nos apaixonássemos. O professor Luiz Gonzaga dava aulas de português. E que aulas? Meu Deus! Por favor, meu caro leitor ou leitora, não avalie a competência e a paixão do professor por esse balbucio que o ora lê. Para ele, a língua deveria ser simples, sem ser superficial, prenhe de metáforas para dizer o invisível, na qual as palavras voassem como pássaros em bandos ordenados. Não se contentava em ensinar o português, ensinava-nos a apaixonar-nos pelo português. Usava terno e gravata, sob guardapó branco, óculos de tartaruga e um intrigante apagador. Limpo o quadro, virava-se para nós, apertava as mãos sobre o peito. Olhava-nos com um sorriso suave, silenciava-nos sem palavras nem carrancas, bastava aquele sorriso suave. E era suavemente que dizia o poema, sem declamar, nem representar. Dizia-o para que as palavras, as metáforas, o ritmo, a harmonia, o significado chegassem a nós. Esse é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. E só então, arrepiado de emoção, puxando-nos pelas mãos, mostrava a beleza de cada palavra, o ritmo interior do verso, a invenção, a metáfora, o significado, a revolta. E nós, menos que adolescentes, percorríamos os labirintos de Drummond e dali seguimos viagens sem escalas nem baldeações para a gramática, a análise sintática, a racionalização que facilita a compreensão. Eis que, sem notar, estávamos a reler versos, a confirmar que quanto mais os compreendíamos, mais nos emocionávamos. Que, enfim, a cultura educa a sensibilidade. O fim da aula sempre me apertava o coração. A vida me concedeu verdadeiros mestres, privilégio que tenho sempre presente. Homens e mulheres generosos que não só me doaram o que sabiam, como me ensinaram a paixão pelo saber. Eu devo a esses mestres, dos quais ingratamente ignoro o paradeiro e destino, exceto alguns mais próximos e não menos lembrados, quase tudo do pouco que eu sei. Você, meu caro leitor ou leitora, também deve ter os seus mestres eternos. Pare e pense. Faça um esforço para se lembrar. Onde estarão eles agora? Estarão vivos ou mortos? Aposentados, descartados, abandonados? Ou estarão felizes, como merecem? Eu não me esqueço da imagem que o professor Luiz Gonzaga deixou entranhada na minha memória emotiva. Um dia, ele se atrasou. Fazíamos a bagunça peculiar à ausência de autoridade quando ele surgiu lento na porta. Fez-se imediato silêncio. Todos se sentaram, olhos fixos na porta. Ninguém acreditava no que via. O professor estava de óculos escuros, um monte de gases sob cada lente. Numa mão, o apagador. Na outra, a bengala branca. Eram uns 30 adolescentes e acabávamos de descobrir a precariedade da vida. As lágrimas me escorriam rosto abaixo.
Eu não queria que aquela cambada as visse, mas quando olhei em volta, todos estavam como eu. Apertavam os olhos para não chorar, ou para não ver. O professor Luiz Gonzaga avançou altivo, tateando com a bengala o caminho até a mesa, e pendurou a bengala no encosto da cadeira. Sem apoio, foi à lousa, apagou-a até ficar vazia e imaculada. Virou-se para nós, cruzou os dedos, apertou as mãos sobre o peito e disse: fiquei cego. Eu não vejo vocês. Eu apenas pressinto as suas presenças. Que ironia, eu não poder mais ler. Agora eu sei a escuridão que sentiu Homero. Não havendo escrito, então, recitava os próprios versos de cor. Não viu nem cantou o mundo no qual viveu. Eu, a quem não foi dado o verso, eu posso dizer poemas alheios que eu decorei. Camões, que viu o mundo com um olho só, seria melhor poeta se tivesse os dois? Borges compensou com a leitura a curta visão que acabou em cegueira. Podíamos falar de obras criadas na penumbra e no escuro, e deu uma aula sobre literatura e cegueira para uma classe que chorava em silêncio. Eu tive o privilégio de ter esse professor que me fez escritor. Eu aprendi com ele essa paixão pela língua, essa paixão pelo verso. E um dia deu cisma, nós éramos adolescentes, e ele chegou cego e deu uma aula sobre os poetas cegos. São vários na história. E continuou a dar aula até o final do curso cego. Então ele dava muito mais do que português, ele sabia os poemas de cor, ele sabia a disciplina dele toda de cor, ele conhecia a língua como ninguém. Ele nos ensinou português até o final do curso. E com isso, ele deu para garotos, éramos garotos, deu uma aula de superação, que o cego não precisa ficar em casa encostado, pode perfeitamente trabalhar, e ele trabalhou. As crianças, nós todos aprendemos a respeitá-lo. Desse dia em diante, nunca mais teve bagunça na sala, porque todo mundo entendia que aquele homem dando aula, naquelas condições, só por amor, só por paixão. E quando uma pessoa faz um ato de paixão, de amor diante de você, você não consegue transgredir este calor que te acaricia, te dando saber em condições adversas, como ele estava. Então, portanto, você vê que o professor é um tipo de atividade, um tipo de pessoa muito especial, e a gente não sabe, nem ele próprio sabe avaliar que influência ele pode ter na vida dos seus alunos. Eu sei que ele descobriu a paixão pela língua, pela poesia, por escrever, e ele mexeu com a minha vida completamente, deslocando-a para uma outra coisa, por influência dele. Ele me levou à leitura, ainda muito precoce, eu comecei a ler, etc, etc. Para vocês verem a importância que tem um professor. É alguma coisa extraordinária. Eu não posso dizer que hoje os professores têm essa importância ou esse papel diante da degradação que a profissão enfrentou ao longo dos anos, diante da degradação das próprias escolas, etc., do processo de transmissão do saber, que está muito difícil. No entanto, alguém que escolheu dar aula é uma pessoa que escolheu transmitir tudo que sabe oferecer. Né? Portanto, é uma pessoa que tem uma grandeza enorme, porque aprender as coisas é muito difícil. Quando você fica adulto, que você precisa conhecer alguma coisa, você tem que ralar, trabalhar, procurar, ir para as bibliotecas, viajar para aprender uma coisa minúscula. E você vê que importância tem o professor. Essa crônica, na verdade, é uma declaração de amor. Muito mais tarde, na época eu não sabia nem poderia escrever, mas ficou marcado na minha vida. Eu fiz questão de manter o nome dele. Não sei de onde ele está hoje, pela idade, não deve estar vivo.
Bom, é isso.